E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rei Nicolas. Essa é a parte 3 do episódio de Rex de Pedra X Mama Scarface. Se você não conhece, vai na playlist, vai conhecer o Rex de Pedra. E é claro, se você quer participar da série, tipo em questão de ver a série, vai na playlist, procura que tá lá. Bom, bora começar. Bom, Rex de Pedra e Mama Scarface estão juntos. Porém, eles ainda não são um casal oficial ainda, estão um casal mesmo. Enquanto isso, o Pedra de Fogo fica vasculhando na parte da tarde e na parte da noite. E adivinha, na parte da noite, quem fica junto com o Pedra de Fogo em questão para vigiar, para ver tudo em equilíbrio? Sim, o Super Espino. E vocês devem estar se perguntando, por que ele está do lado do Pedra de Fogo, sendo que o Pedra de Fogo é inimigo direto dele? Bom, primeiro que o Pedra de Fogo é predador alfa. Ambos os dois são alfas, então ambos não se obedecem. Mas em questão, o Super Espino fica de vez em quando perto do Pedra de Fogo, porque sim, porque eles meio que são inimigos barra conhecidos. Eles já brigaram uma vez, mas ambos não têm sentimentos, só o Pedra de Fogo, mas o Super tá de boa. Óbvio que ambos vasculham o território da Mega Indominus, porque é o território mais perigoso da ilha inteira. Então, o Pedra de Fogo e o Super vão pra lá para verificar se Mega Indominus está no território ou se ela saiu. E no caso, a Mega Indominus estaria dormindo tranquilaça. Enquanto isso, o Pedra de Fogo e o Super Espino observam de fora que ela está apenas dormindo. Então, ambos voltam para a água e começam cada um ir para sua rota. Mas a Mega Indominus não estava dormindo, e sim estava se alimentando barra trocando de pele para ficar bem mais maior do que ela já é. E praticamente, enquanto isso, nosso casal, Rex de Pedra e Mama Scarface, está se preparando para o dia do acasalamento. Enquanto isso, Rex de Pedra vasculha o território de dia e claramente ele começa a arrumar o palco, arrancando árvores, cavando um buraco e claramente colocando enfeites como pedras e espinhos. E claramente treinando sua dança de acasalamento, que é o seguinte, no caso é uma dança que os Rex de Pedra faziam na sua época, que no caso eles balançavam a cauda como se fosse uma cascavel e claro faziam barulhos de crocodilos. Ainda por cima ficavam numa pose quadrúpede para mostrar para a fêmea que ele não é uma ameaça e claramente que ele é um macho forte. Ao mesmo tempo eles às vezes batiam seus braços no chão para mostrar a força e a imponência que tem. Rex de Pedra começou a treinar isso. Enquanto isso, Mama Scarface está pegando um pouco de gravetos e outras coisas do tipo para formar um ninho para caso do Rex de Pedra for o parceiro perfeito para ela. Passa dias e finalmente o dia do acasalamento, um dos dias mais importantes para todos os animais da franquia. E nesse dia todos os animais precisam treinar, caçar e claro sobreviver nesses dias. E claro, na era de acasalamento não é diferente. Então Rex de Pedra já estava com a carcaça dela, no caso ele caçou para ela. E claro, enquanto ela se alimenta, ele faz a dança para ela. Ela começa a se impressionar com a imponência, as marcas de feridas e, claro, da lindeza do Rex de Pedra. Enquanto isso, ela está se alimentando da carcaça ou observando. Óbvio que ela dá um grunhido e Rex de Pedra entende que ele tem que se esforçar um pouco mais, até finalmente ele conseguir a atenção dela. E claro, eles vão para um lugar um pouco mais fechado, mata fechada, e ambos começam a era de acasalamento.
Depois de algumas horas, Mama Scarface já está com os filhotes na barriga, no caso os ovos já. Se passaram algumas semanas depois do dia do acasalamento e ela já está grávida. E Rex Pedra faz o seu papel como pai, caçando presas e colocando perto da Mama Scarface. Não só ela, e sim os filhotes, e ele precisa se alimentar. Então ele abate Brachiosaurus filhotes e, claro, abate Apatosaurus adultos para a fêmea e para os filhotes, para caso de eles ficarem com fome. Enquanto isso, Rex Pedra vasculha a região. O Pedra de Fogo descansa de dia, porque de noite ele vasculha todo o território. O Super Espino e Rainha Alien ficam de boa no território deles, se alimentando de uma carcaça de provavelmente de um Nasutoceratops. E o nosso outro casal, que é o Metal Rex e Mega Raptora, já estão quase, finalmente expulsando a Ushira de casa. A Ushira já está quase adulta, mas falta pouco para se tornar adulta. E no caso, logo ela vai sair fora e vai finalmente formar sua família. No caso, sair, arrumar um namorado ou qualquer coisa do tipo. Mas enquanto isso, ela fica com a família. Ela tem o seu lado, que nem a Mega Raptura, que ela se importa e também é bem social com os pais. Ao mesmo tempo é que nem o Metal Rex. É um ser frio, calculista e, claro, psicótico. Mas voltando ao casal principal, Rex Pedra dá uma volta para vasculhar o território de dia. Então ele sente cheiro de alguma outra coisa no território da Mega Indominus. Então Rex Pedra segue esse cheiro. E neste cheiro ele encontra o Night Indominus. Óbvio que ele tenta fazer o Night Indominus sair do território da Mega Indominus, porém ele não queria sair. E é claro, Rex Pedra dá um tapa que joga ele 2 metros de distância da onde que ele estava. E Rex Pedra dá um grito sônico, ao ponto da Mega Indominus acordar e já ir pra cima. Ambos lutam rápido, Mega Indominus com suas garras e Rex Pedra com seus tapas e mordidas. Óbvio que o Rex Pedra não usou nem a mordida leve, pra você ter noção, nem a pesada. Ele deu só alguns tapas e mordidas na Mega Indominus. E é claro, deu um mega ultra rugido que a ilha inteira conseguiu escutar. E praticamente a Mega Indominus fica um pouco submissa ao Rex Pedra, entendendo que ele é o alfa e que ela não é para sair do território. Mas ela mesmo assim não abaixava a cabeça, e sim ficava em pé, o peitando e, claro, o provocando. E claramente a Mega Indominus dá uma clonelada na cara do Rex Pedra, rapidamente pega o Night Indominus e entra pra caverna. E antes do Rex Pedra usar seus poderes elétricos, Mega Indominus rapidamente fecha a entrada com teias muito mais grossas, que, claro, demoram muito para queimar. Então Rex Pedra entende que até mesmo os mais psicopatas precisam de um parceiro. Então Rex Pedra começa a colocar mais espécies de espinhos no território da Mega Indominus, para entenderem que o território é perigoso e que nenhuma outra espécie pode entrar. E claro, Rex Pedra sai do território e volta pro território dele. Claro, Mama Scarface estava no momento árduo e tendentinante de sua vida. Rex Pedra chega na hora certa, correndo, mas na hora certa. Ele chega muito feliz e, claro, finalmente os filhotes dele saem. Os filhotes se parecem muito com o pai e com a mãe, com um pouco da aparência da mãe, algumas características do pai e, claro, algumas habilidades. Mas no caso, alguns são maiores e outros são maiores ainda, pegando mais a genética do pai, mas tendo também o DNA da mãe.
Hextipedra rapidamente começa a vomitar um pedaço grande de carcaça de um Brachiosauro, vomitando pelo menos a parte da cabeça, e os filhotes rapidamente comem. Enquanto isso, Mama Scarface e Hextipedra ficam orgulhosos de pelo menos finalmente repopular a espécie. O Pedra de Fogo chega umas horas depois, na hora que os filhotes já estão dormindo. Hextipedra é o único que está acordado de noite, a Mama Scarface até está dormindo. E é claro, Pedra de Fogo chega brilhando, claro. E claro, ele visita seu irmão, que já faz algumas semanas que ele não vê. E claro, finalmente percebe que finalmente ele tem sobrinhos. Ele chora uma espécie de ácido, uma espécie de água fervente, no caso. E ele chora muito, porque é a primeira vez que ele vai ser tio. Então Pedra de Fogo, infelizmente, vai embora, porque ele sabe que não pode ficar muito tempo do território do Hextipedra, porque ele tem um trabalho a fazer. Enquanto isso, Hextipedra fica de olho um pouco e acaba dormindo. E claramente, outros seres começam a fazer o ato. E claro, alguns já estão com os ovos prontos e outros estão sobrevivendo. O Pedra de Fogo também se sente solitário, porque ele é o único que é solitário no caso. Ele se acostumou a ficar solitário. Então, ele não merece ganhar uma fêmea, muito menos no modo de estilo de vida dele, que é sempre ser agressivo e manter dominância. E claramente, ele gosta da vida que ele tem, porém ele se sente sozinho. E de vez em quando visita o seu irmão. Enquanto isso, Mega Indominus e Night Indominus, a Mega Indominus começa a alimentar o Night Indominus enquanto ele está preso nas teias. O Night Indominus está acordado totalmente, porém ele começa a se acostumar com a Mega Indominus, começar a gostar dela, no caso. Depois do que ela fez para defender ele, ele começou a gostar aos poucos. Aos poucos. Até finalmente chegar um dia, mais um outro dia, que é o dia do acasalamento. Então a Mega Indominus o solta e fica nas teias para observar o que ele vai fazer. O Night Indominus não sabe o que fazer. E a Mega Indominus só espera. Mas ela sabe que ele não vai conseguir, então ela ajuda com mais espécies de dança. Ele imita alguns passos da Mega Indominus em questão da dança e por fim consegue fazer. Porém a Mega Indominus quer que ele se esforce mais. Ele tenta e quase consegue. Mas a Mega Indominus, com dó, prefere logo acasalar do que ver vergonha alheia. Então simplesmente ela já vai pra cima dele e a cena corta. Para algumas semanas depois, o Night Indominus estava com teias nas pernas porque da força do ato ele acabou quase que perdendo as pernas se não fosse a Mega Indominus soltar teia na perna dele como uma espécie de gesso para voltar pro lugar. Enquanto isso, Mega Indominus está grávida de 130 fios. Como ela é metade aranha, ela tem mais de um fio. E enquanto isso, no casal Metal Rex e Mega Raptora, finalmente a Ushira sai de casa. A Ushira dá um abraço na mãe e no pai e vai embora. Mas sempre se lembrando dos acontecimentos que aconteceu com ela, tanto do seu nascimento quanto do que ela saiu de casa.